Salve, salve meus queridos, simbora para um terceiro vídeo comentando sobre os líquidos. Não se esqueça dessa grande ideia que perpassa todos os comentários do estado líquido. Falando agora do princípio de Arquimedes. Esse princípio afirma que a força de empuxo sobre um objeto imerso é igual ao peso do fluido que ele desloca. Vamos deixar essa ideia mais clara. O princípio de Arquimedes descreve a relação entre flutuabilidade e o líquido que ele desloca. Mostramos esse deslocamento de líquido no vídeo anterior sobre empuxo. Foi descoberto na antiguidade pelo filósofo Arquimedes, 3 séculos antes de Cristo. O princípio de Arquimedes é verdadeiro para líquidos e gases, que ambos são fluidos. 1 litro de água ocupa 1000 centímetros cúbicos, uma massa de 1 quilograma, e esse 1 litro ele vai ter o peso de 10 newtons. Gente, relações muito importantes, beleza? Não se esqueçam dela. Simbora. Qualquer objeto com um volume de 1 litro experimentará uma força de empuxo de 10 newtons, ou seja, uma força de empuxo correspondente ao seu peso, quando totalmente submerso na água. Pois bem, aqui então nós estamos fazendo uma relação entre 1 litro que está abaixo da linha da água. Lembra que no vídeo anterior a gente colocou uma pedra submersa na água? Agora a gente está falando de um objeto que não é uma pedra, que tem um volume bem definido, de 1 litro. Esse 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, massa de 1 quilograma, aqui a gente está falando de 1 litro de água, ok? E ele vai corresponder a 10 newtons de peso. Tá? Esses 10 newtons de peso vão corresponder a 10 newtons de empuxo quando esse objeto, esse litro, estiver totalmente afundado abaixo da linha da água. Simbora. Imerso significa total ou parcialmente submerso. Então, se mergulhamos um recipiente selado de 1 litro até a metade, ele deslocará meio litro de água e será sustentado pelo peso de meio litro de água, tipo 5 newtons, beleza? Se mergulhamos completamente esse litro, ele fica submergido e ele será sustentado pelo peso de 1 litro inteiro de água, que são os 10 newtons que a gente mencionou lá no slide anterior. O que tem de informação importante aqui no cantinho para a gente, né? Tá dizendo que se você coloca o pé em uma piscina, o seu pé ele fica imerso. Se você pula dentro da piscina e afunda abaixo da superfície, você vai ter uma imersão total. E aí, nessa situação, você está submerso. Então, fica aqui caracterizado a diferença entre imerso e submerso, ok? Beleza. Simbora, pessoal. A menos que o recipiente completamente submerso se comprima, a força de empuxo será igual ao peso de 1 litro de água em qualquer profundidade. O recipiente deslocará o mesmo volume de água e, portanto, o mesmo peso de água em qualquer profundidade. A gente está falando aqui sempre do mesmo litro de água, tá? Então, não faça extrapolação, por enquanto, para outros objetos dentro desse raciocínio. O peso dessa água deslocada, não o peso do objeto submerso, é a força de empuxo. Então, vamos aqui para a situação mais explícita, melhor explicada para a gente. Um tijolo pesa menos na água do que no ar, né? Então, aqui está um tijolo, ele está aqui a sua indicação na balança.
Aqui a gente tem o recipiente completamente cheio de água. E aqui do lado um recipiente completamente vazio com a indicação de peso 0. Beleza? O que a gente vai ter na situação ao lado? Quando o tijolo é mergulhado dentro do recipiente, o líquido transborda. O líquido transbordado, de acordo com a ideia do vídeo anterior, tem o mesmo volume desse tijolo, e esse volume de água transbordado tem peso da água deslocada, ou seja, vão ter pesos correspondentes. Se o tijolo de 300 gramas pesa cerca de 3 newtons no ar, se o tijolo desloca 2 newtons de água quando submerso, a força de empuxo sobre o tijolo também vai ser igual à mesma força que ele deslocou de água quando estava submerso. 2 newtons de água deslocada, 2 newtons de empuxo que o tijolo sofreu. O tijolo parecerá pesar menos debaixo da água do que acima da linha da água. Isso aqui é aquela experiência que eu te falei do empuxo quando você pega uma pessoa no colo dentro da piscina. A pessoa parece estar mais leve, ok? O peso aparente de um objeto submerso é o seu peso no ar subtraindo a força de empuxo que está atuando sempre na vertical para cima. Para qualquer objeto submerso, a força para cima devido à pressão da água na parte inferior desse objeto, menos a força para baixo devido à pressão da água na parte superior, é igual ao peso do líquido deslocado. Enquanto o bloco ou o objeto qualquer estiver submerso, a profundidade não vai fazer diferença. O que eu estou querendo dizer então se você afunda o tijolo nessa profundidade ou nessa profundidade, o líquido deslocado vai ser o mesmo, independente se ele está pouco submerso ou muito submerso. É essa a ideia que está sendo dita aqui. Existe mais pressão em maiores profundidades. A gente viu isso lá no primeiro vídeo sobre pressão. Mas a diferença, a subtração das pressões inferior e superior no bloco é a mesma em qualquer profundidade. Então, se a gente pegar a diferença de pressão aqui e aqui, esse valor vai dar ao mesmo que se você colocar o objeto submerso aqui no fundo e subtrair essa pressão dessa outra aqui. Ok? Então, não significa que quanto mais fundo, maior o empuxo. Não, porque independente da profundidade, o volume de água deslocado vai ser sempre o mesmo. Beleza? Então, vamos lá. A diferença entre a força para cima e a força para baixo atuando no bloco submerso é a mesma para qualquer profundidade. Então, aqui a gente tem na situação A, ele pouco submerso, vamos pensar assim. Você tem aqui uma pressão, você tem aqui outras pressões. A pressão embaixo é maior do que a pressão em cima, porque essa superfície está mais profunda do que essa superfície. Na situação B, a gente tem muito mais pressão aqui embaixo. Pode ver que a quantidade de setas duplicou. Mas aqui em cima, apesar de ter mais pressão do que aqui na situação A, a gente percebe então que a diferença entre essas pressões continua a mesma. Vamos pegar aqui, vamos colocar em número que eu acho que fica mais fácil. Vamos pensar que cada setinha dessa é 1 newton. Se a gente pega 2 newtons, 1, 2, e subtrai de 1 newton, aqui a gente vai ter 1 newton de força. E isso vai acontecer para as outras situações. Se aqui é 1 newton,
1 newton e aqui 1 newton, a diferença de 2 newtons para 1 newton aqui vai ser um saldo de 1 newton para cima. Só que o mesmo fator continua aqui, porque nós temos 4 newtons de força agora, porque ficou mais profundo, e aqui nós temos 3 newtons. Então, ao estar mais profundo, o nosso saldo total continua sendo de 1 newton, ok? A mesma coisa para a situação C, beleza? Mesmo estando mais profundo, aqui tem mais pressão do que aqui em cima, e o saldo continua sendo 1 newton de força. Tudo bem? É isso. Situação para você pensar: um recipiente de 1 litro, agora cheio de mercúrio, tem uma massa de 13,6 kg. Lembrando, então, que o mercúrio ele é 13,6 vezes mais denso que a água. Então, ele vai pesar 136 newtons. Quando submerso na água, qual é a força de empuxo sobre esse litro cheio de mercúrio? Se você pegou o raciocínio do contexto aqui da discussão, né, ele vai ter que deslocar um volume correspondente de água e ele não vai deslocar um volume de mercúrio, ok? A força de empuxo desse 1 litro de água, que é cerca de 10 newtons, porque o volume de água deslocado vai ser de 1 litro. Então, perceba a diferença. Aqui a gente tem um recipiente cheio de mercúrio, mas ele está sendo imerso na água. E 1 litro de qualquer coisa vai deslocar, quando submerso, o volume correspondente a 1 litro de água, que corresponde a 10 newtons, como a gente mencionou lá no terceiro slide desse vídeo. Fechou? Outra situação para você pensar: um bloco está submerso debaixo da água em 3 posições, A, B e C. Em qual posição a força de empuxo é maior? Analisa bem a situação. Se você entendeu o que eu expliquei há 2, 3 slides atrás, você sabe que o empuxo é a mesma em qualquer profundidade, porque a diferença do empuxo na parte inferior e na parte superior, ela se mantém para todas as 3 posições. Mais uma situação para você pensar: uma pedra é jogada em um lago profundo. À medida que essa pedra afunda, cada vez mais na água, a força de empuxo sobre essa pedra aumenta, diminui ou permanece sem nenhuma alteração, inalterada. A gente sabe que, se é uma pergunta sobre o empuxo, esse empuxo ele não está relacionado com essa profundidade. Portanto, o volume da água que é deslocada por esse objeto em qualquer profundidade vai ser sempre o mesmo volume. A água, ela é incompressível. Então, sua densidade é a mesma em qualquer profundidade e volumes iguais de água vão pesar o mesmo valor. A força de empuxo sobre a pedra vai permanecer, então, inalterada à medida que ela vai afundando cada vez mais. Responde a pergunta aí no seu caderno, que afirma o princípio de Arquimedes, anota suas dúvidas, se necessário, faça os resumos no seu caderno para responder as atividades do final da playlist, tendo uma avaliação melhor a respeito aí das suas anotações, ok? Agradeço a sua atenção até aqui e a gente tem mais um assunto sobre os líquidos para fazer. Valeu pela sua atenção, até o próximo vídeo.